Paz do Senhor. A Bíblia Sagrada nos informa, logo que levaram Jesus ao pretório, pretório era o lugar de julgamento, era o tribunal. Pilatos saiu para falar com os sacerdotes, com os judeus que estavam lá fora. E Pilatos fez uma pergunta para os principais dos sacerdotes e para os judeus que estavam lá fora. E a pergunta que Pilatos fez foi: que acusação trazeis contra este homem? Está em João 19, 29. Pilatos faz essa indagação. Qual é a acusação que vocês trazem contra este homem para que possamos condená-lo, para que possamos julgá-lo e condená-lo e sentenciá-lo? Então, a Bíblia nos informa que os principais dos sacerdotes o acusaram de Jesus de muitas coisas. Está em Marcos capítulo 15, versículo 13. Acusaram ele de falso profeta, acusaram ele de blasfemar contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, acusaram ele de se identificar como Deus, acusaram ele de tentar destruir o templo, blasfemar, acusaram ele injustamente de muitas coisas. A Bíblia fala em Marcos 15, 13 que eles o acusaram de muitas coisas. E Lucas 23, 10, e com grande veemência também. Além de acusarem falsamente, injustamente, acusaram com veemência, com força, com vigor, com a força da alma, inquirindo o seu julgamento e a sua condenação. Condenação essa de um sangue inocente, puro. Condenação essa que custaria caro para Israel depois. Jesus, porém, ficou em silêncio e não abriu a boca. Meu irmão, minha irmã, obreiro, existem momentos da nossa caminhada, existem momentos da nossa trajetória que o silêncio vai ser a nossa melhor resposta. Nem sempre podemos ficar em silêncio. Nem sempre o silêncio faz bem. Nem sempre o silêncio é importante. Porque a Bíblia diz que, lá em Eclesiastes 3, que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, tem tempo que não é para ficar em silêncio. Tem tempo que é para falar. Tem tempo que é para agir, mas tem tempo que é para ficar em silêncio, porque às vezes o seu silêncio vai falar mais alto do que as suas próprias palavras. E Jesus, então, diante daquelas acusações, ele ficou em silêncio e não abriu a sua boca. Ele calou-os, para cumprir também aquela passagem lá de Isaías. Ele foi levado como ovelha muda para o matador. Isaías 53. Ele foi levado como uma ovelha calada, uma ovelha muda para o matador. Nesse momento, Jesus poderia abrir a boca, reivindicar, falar muitas verdades, mas ele não abriu a sua boca. Aprenda, irmão, aprenda, irmã. Há momentos que precisamos fechar a boca. Há momentos que precisamos silenciar e deixar Deus e o tempo falar por nós. Há momentos que precisamos emudecer, fechar os lábios e deixar Deus e o tempo responder por nós. Há momentos em que o silêncio é mais eloquente do que as palavras, porque pode dizer coisas que as palavras não conseguem transmitir. Vai existir momento do nosso ministério, da nossa chamada, da nossa vocação, que precisamos ficar em silêncio. E, às vezes, o silêncio vai falar muito mais forte, bem mais eloquente do que as nossas palavras. Se falarmos na hora que é para ficarmos em silêncio, vamos nos atropelar e vamos perder o tempo e a bênção e o milagre da justificação de Deus em nós, por Deus em nós.
Durante as últimas horas da vida, em 4 ocasiões diferentes, Jesus não abriu a boca. A primeira ocasião que eu quero frisar aqui está no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 60 e o versículo 61. Marcos 14, versículo 60 e o versículo 61. Quando Jesus é levado e se apresenta diante de Caifás, Caifás então faz uma pergunta. Olha, e levantando-se o sumo sacerdote do Sinédrio, que era Caifás, perguntou a Jesus dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? E ele silenciou-se diante do sumo sacerdote Caifás. Então, a primeira oportunidade que Jesus se silencia aqui é diante de Caifás. Então, ele em 4 ocasiões não abriu a boca, prestes a ser morto, crucificado. E a primeira é diante de Caifás, o sumo sacerdote, quando ele é o inquiridor, ironicamente, sagazmente, maldosamente, querendo pegar de todas as formas, mesmo injustamente. Jesus se cala diante de Caifás. Depois vem Pilatos, quando o próprio Pilatos faz a pergunta para o Senhor Jesus. Pilatos, ele faz a pergunta lá em Marcos 15. Marcos 15, versículo 4 e 5, quando ele diz assim: e alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Não, peraí, minuto. Marcos capítulo 15, versículo 4 e 5. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Então, primeiro ele se cala diante do sumo sacerdote Caifás, depois ele se cala diante da segunda pergunta de Pilatos, depois ele se cala diante de Herodes, porque ele foi levado também a Herodes. E a Bíblia fala para nós claramente aqui, no livro de Lucas, no capítulo 23, e o versículo de número 9, olha o que acontece aqui, Lucas 23, 9. E interrogando-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. A terceira vez que Jesus se cala, prestes a ser morto, crucificado, por amor às nossas almas. E depois, novamente, diante de Pilatos, em João 19, versículo 9, Pilatos torna a indagá-lo, torna a perguntá-lo, e Jesus se silencia novamente. Irmão, eu aprendo aqui que essa atitude de Jesus ficar em silêncio falou mais alto do que qualquer palavra que ele pudesse ter dito. Esse silêncio se transformou em condenação dos seus acusadores e era a prova cabal de sua identidade como Messias. Meu irmão, minha irmã, há tempo para todas as coisas. E se há tempo para todos os propósitos debaixo do céu, há tempo de silenciar-se. Há tempo de ficar em silêncio. Pare um pouco de cobrar, pare um pouco de exigir, pare um pouco de julgar, pare um pouco de ser juiz, de ser inquiridor, pare um pouco de ser punitivo em tudo. Silencie-se um pouco. Às vezes é preciso ficar em silêncio no nosso ministério por um momento. Às vezes é preciso ficar em silêncio em nosso casamento por um momento. Às vezes é preciso ficar em silêncio com relação a certas perguntas e até certas respostas que a gente daria a certas pessoas. O silêncio também fala. O silêncio também responde. O silêncio também dá sinais. O silêncio às vezes fala mais forte do que as palavras. Aprenda a usar o silêncio. Deus te abençoe.